Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de carreira aqui no canal da DBOCM. A gente traz realmente pessoas que fazem parte da nossa comunidade de alunos, para a gente poder fazer um bate-papo, a gente poder ajudar e contribuir, entender como que a gente pode colaborar realmente com o crescimento profissional, com as metas, com os planos aí para esse ano. E hoje eu tenho um convidado aí que é o Juliano, que eu vou estar trazendo ali para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Juliano? Tudo bom, beleza? Show de Tranquilo. bola, meu irmão. Um prazer estar falando contigo. Você fala de onde? Qual cidade? Prazer é meu. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Só que eu moro numa Legal. cidade satélite chamada Riacho Fundo 1. Show de bola, Juliano. Vamos lá. Eu quero te ajudar aí a entender o que você está buscando, mas antes disso, cara, entender um pouquinho aí do seu momento dentro da área de tecnologia. Hoje você trabalha ou não trabalha na área de TI? Hoje eu não trabalho na área de TI. Eu tô Aham. passando por uma transição de carreira. Eu era de outra área completamente diferente. Eu trabalhava com obra, eu era servente. Legal, legal, legal. Sacou? E o que você tem feito aí, cara, ultimamente, para poder realmente fazer essa migração de carreira? Qual que foi o seu interesse, cara, em buscar tecnologia? Cara, primeiramente em 2017 eu passei numa faculdade federal no Olha, Tocantins. Aí eu fui pra lá, fiz um ano de faculdade, era licenciatura em computação. Voltei pra Brasília com transferência externa para fazer outra faculdade, que era sistemas para internet. E desisti da faculdade, cara, saca? é. Desisti da faculdade, preferi trabalhar e aí A deu faculdade tudo estava te errado. dando tanto retorno quanto você gostaria? Não, com certeza não, porque faculdade federal, velho, é problema. Porque como as grades não são compatíveis de um curso para o outro, eu tinha aulas de manhã, de tarde e de noite, então não era viável para mim, eu não conseguia estudar e Caramba. trabalhar. Aí eu precisava Só tinha que só trabalhar, estudar, né? exato. Aí eu precisava trabalhar e decidi trabalhar, só que passou um tempo, eu fui ficando cada vez mais apertado e apurado. Aí eu fui pro Mato Grosso, trabalhei um ano como servente. Aí meu padrasto falou pra mim, cara, tua cabeça é muito boa pra tu ficar trabalhando no sol, bicho. Você tem que voltar a estudar e tal. Aí eu juntei todo o meu rendimento desse ano, trabalhar de servente, Que juntei uma massa, grana cara. boa e tô sobrevivendo disso pra financiar meus estudos. Que massa, cara. E é legal ver esse tipo de história, né, cara? Quando a pessoa quer, né, cara? E principalmente você hoje investindo em conhecimento. Hoje você é um aluno da DBOCM, né? Sim, Show. Cara, isso que é legal. A gente vê pessoas que realmente buscam alternativas para poder, cara, mudar de vida, né, cara? E a exato. área de tecnologia, cara, tem muita oportunidade. Essa que é a verdade. Só que, cara, existe uma grande barreira de entrada ali, né? Ao mesmo tempo que tem muitas vagas, a grande maioria das vagas são vagas muito avançadas, né? Uhum. E existe normalmente uma dificuldade de orientação de quem está começando, né? Então hoje você está fazendo parte de qual treinamento da DBOCM? O Bootcamp de Administração? É, exatamente. Show de bola. Um outro treinamento de O acelerador de carreira em TI. isso, impulsionador de carreira em TI, exato. Legal, cara, legal. Esses dois programas realmente, cara, já te preparam bastante para uma vaga de júnior, para uma vaga iniciante, tá? É, É legal a gente falar sobre isso porque, primeiro, né? Os iniciantes hoje, cara, você vai encontrar vagas ali de estágio, por exemplo, quem está na faculdade, entre 1 a 4 mil, isso é muito comum. E você encontra vagas de júnior entre 4 a 6 mil. Já tem até alunos aqui que mandaram depoimentos, cara. Conseguiram uma vaga de júnior, DBA Júnior Oracle, sem experiência, por 6.500, tá? Então, em alguns lugares você interessante. consegue até vagas interessantes, assim, mesmo estando no início. E eu vou te falar, Uhum. cara, o que é cobrado dentro dessas vagas são exatamente as atividades do Bootcamp. Cara, uma vaga de DBA Júnior, cara, exatamente aquilo ali. Então ali você já tem todo o material de como que você instala o Oracle do zero, como que você cria um usuário, como que você dá uma permissão, o que é uma Space, como que você redimensiona uma Space, até outros elementos ali, cara, da linguagem SQL, que é uma base importantíssima. Com Então, cara, ali certeza. você tem o ouro ali para poder realmente conseguir a sua primeira oportunidade. Qual que é o seu nível de experiência, cara, com banco de dados, a nível de estudo? Você já tinha estudado banco de dados antes da Nunca DBOCM ou tinha não? estudado banco de dados, de fato. Eu
comecei estudando área de back-end. Aí eu estudava Java, Node, estudei um pouco de SQL também, mas o meu foco principal era Java. Só que eu reparei uma coisa que aconteceu comigo e com alguns amigos meus. Aham. Teve uma onda muito grande em 2022 de contratação para desenvolvedores júnior e nível pleno e tal, mas hoje em dia eles estão cortando bastante essa questão do júnior de Alura, né? Que eles até apelidaram como júnior de Alura, né? Que é o cara que faz uma formação ali Alura, entra no mercado, mas na real o cara não está capacitado de verdade, ele só vendeu peixe bem numa entrevista. E o mercado é muito competitivo, né, cara? Eu falo, observando isso, eu vi que a área que mais exigia de capacitação e conhecimento era a área de DBA, né, de banco de dados. Eu falei, pô, se eu quero me especializar em alguma coisa para me diferenciar, eu vou para a área de banco de dados, cara. Saca? Sem dúvida, sem Aí eu dúvida. Isso acontece comecei. muito, cara. E é o que normalmente o nosso meio educacional, né, cara, ele tem, né? A questão de. A faculdade, ela é muito superficial, tem muitos cursos que são muito superficiais, são muito rasos, muito teóricos, muito básicos, e que o profissional não está pronto ali para o dia a dia. Por exemplo, esse nosso bootcamp, cara, você tem lá 90 projetos práticos. Então, cara, são atividades Exato. ali que hoje a minha equipe executa, cara, só para você ter ideia. O Uhum. meu time executa essas atividades, cara. É coisa que eu pego ali no dia a dia, que eu trago ali um cara que está dentro do meu time para colocar e mostrar como que a gente faz dentro das empresas. Sim, Então, cara, quando você pega uma metodologia que realmente tem esse match, cara, isso ajuda bastante. Outra coisa, você falou que começou com back-end, linguagem de programação e tal. sim. Cara, a parte de. Quando você busca, a base de tudo, cara, é banco de dados, né, cara? Não dá para você ser um programador, um analista, um cientista, cara, um DBA sem banco de dados. Quando você busca Exatamente. vagas no LinkedIn, a linguagem SQL, você tem mais de 60 mil vagas hoje no LinkedIn. E lá no LinkedIn, cara, você tem um filtro, você coloca lá nível de experiência, você coloca lá júnior, estágio, assistente e júnior, que são as vagas para os iniciantes. Cara, tem 24 mil vagas. 24 mil vagas. E é Muita esse tipo de vaga. coisa que é legal a gente poder falar, cara. Por quê? Já é, cara, um ponto importante para a gente poder te ajudar nesse próximo nível. Só que qual que é o primeiro passo? A gente começar, cara, a entrar num ritmo de pelo menos uma aulinha por dia. Se você entrar nesse ritmo, cara, ó, hoje você montou o laboratório, amanhã você começou a mudar um parâmetro da SPFile, depois você começou a criar um usuário, e cada dia você está pegando um projeto prático novo, cara, isso vai te preparar para o mercado, vai te dar até confiança para você começar a ler a descrição das vagas e falar assim, ó, isso que está pedindo eu sei fazer, entendeu? Então, cara, Uhum. esse que é o grande ponto Sim. que te prepara para o mercado. Hoje você tem LinkedIn ou não? Tem o LinkedIn. Show de Eu fiz bola. outro LinkedIn assim que eu me tornei aluno da DBLCM. Eu Aham. excluí meu antigo de back-end, com os projetos e tudo. Apaguei tudo, falei, cara, eu vou jogar isso aqui no lixo e vou começar do zero. Aí eu comecei do zero. E até agora eu não coloquei nada relevante nele, de fato. Eu tenho 4 Tá. conexões até agora. Até porque eu quero começar a munir o meu LinkedIn depois de tirar minha primeira certificação, que aí é uma coisa que já é de alto padrão, né? É profissional, saca? Eu só Sim. quero colocar coisas profissionais no meu LinkedIn, não quero encher de porcaria com umas descrições de metros e metros de encheção de linguiça, entende? Cara, exatamente esses são os principais erros, né? As pessoas que criam LinkedIn, e às vezes um LinkedIn que não é de tecnologia e está buscando vaga em tecnologia. Às Pois vezes, é, tudo bem, a sua exatamente. história é, cara, incrível. O tanto que você tem feito aí nos últimos anos para poder se virar, para poder evoluir e crescer, né, na vida. Mas muitas vezes, cara, isso não está tão alinhado com essa nova fase que você está buscando. Então, às vezes é interessante, eu recomendo muitas vezes recriar um perfil do zero, sim, Uhum, focado em tecnologia para falar assim, ó, esse cara realmente está procurando uma oportunidade e ele está buscando por isso aqui. E quando se fala de banco de dados, a gente pega a base, né? De diversas carreiras. Linguagem SQL, você pega a base. Então eu vejo muitas pessoas querendo estudar muita coisa, né? Java, Python, não sei o que lá. Cara, você não precisa disso tudo para sua primeira vaga. Você precisa uhum. de foco, tá? E aí, o Jefferson,
o Juliano, desculpa. O que a gente consegue aqui te dar de direcionamento, cara? Como está a sua evolução dentro do programa hoje, cara? Você já conseguiu montar seu laboratório ou não? Eu consegui montar meu laboratório com bastante dificuldade, na verdade. Tá bom. Porque eu nunca tinha mexido com máquina virtual, nem Linux, nem nada do tipo. Aham. Aí eu fiz uma vez, deu errado. Fiz duas, três, 50. Todas elas deram errado. Aí quando começou a dar certo, eu falei, isso aí, já tô ficando até mais careca, então tá bom, né? Aí eu pedi ajuda para um dos consultores, o Edson, cara maneiro, Uhum. me ajudou bastante. E ele me sugeriu começar a fazer um roteiro sobre o que eu tô aprendendo, escrever o passo a passo de verdade e começar a executar isso diversas vezes até entrar na minha massa, entende? Até fazer parte de mim. Quando eu começar a conseguir fazer isso automaticamente, souber todos os caminhos, aí sim eu vou estar apto pro próximo nível, entende? Cara, exatamente isso. E essa é uma característica, ô Juliano, de quem se dá bem na área de tecnologia, cara. O cara que não desiste. Se o cara quiser, na primeira vez que tudo dê certo, cara, ele tá na área errada. E eu vejo Exatamente. muitos alunos que entram, cara, e começam a ficar nervosos, descontrolados. Pô, cara, tá dando erro. Cara, esse vai ser o seu dia a dia, irmão. Se você não tem a Uhum. paciência de todo dia estar resolvendo esse tipo de problema, cara, a área de tecnologia não é para você. Com E, cara, certeza. a galera tem um perfil muito imediatista, né, cara? E não tem fórmula mágica. Cara, você Exato. vai acordar todo dia e fazer o que precisa ser feito, cara. Então, assim, eu também, eu só sei instalar o Oracle hoje porque eu já fiz uns 200 vezes, cara. E, Com cara, é certeza. normal. Ninguém fica bom Sim. naquilo que faz pouco, né, cara? Então, o Exato. processo de aprendizado é Frequência, né? exatamente isso. Ter frequência, é igual você aprender um esporte novo, cara. Se você não for toda Uhum. semana, pelo menos 3 vezes por semana para praticar, cara, você não vai conseguir evoluir. É. Então, é algo natural. E vamos lá, Juliano. O que eu queria trazer aqui para você, cara? Importante te dar sequência nessas aulas, então você está ali já sabendo dar os primeiros passos com relação à instalação do banco de dados e tal. Eu acho que o que mais vai te ajudar, cara, é matar o módulo 1 e o módulo 2, que é o módulo de SQL, porque esses dois Uhum. módulos, cara, vão te dar uma base muito boa para diversas carreiras. E você vai ver, cara, que assim que você conseguir, de fato, começar a dominar, fazer, cara, isso aqui eu sei fazer tranquilo. Deletar um registro de uma tabela tranquilo, fazer um join, criar um índice. Cara, quando você Uhum. tiver isso aí bem mastigado no seu dia a dia, você vai se sentir muito seguro, cara, para poder se candidatar nas vagas. E eu te falo, Juliano, que se você pegar uma aula por dia, cara, em 3 meses você tá voando. Você que tá bem no nível iniciante. Entendeu? Uhum. É a Sim. questão da consistência mesmo. É. Pegar todos os dias, assistir uma aula, ver alguém fazendo na sua frente, replicar no seu laboratório. Cara, isso vai realmente começando a sentar, isso vai começando aí a absorver esse conteúdo. E, cara, é assim com tudo na vida. Então, segue Com essa linha certeza. aí, cara. Você consegue hoje estudar 1 horinha por dia? Consigo, tranquilo. Demais, até mais do que isso. Eu pego uma aula porque como o conteúdo é um conteúdo que muitas vezes é meio alienígena para mim, né? É uma coisa que eu nunca tinha mexido antes. Então, eu pego uma aula, aí eu assisto ela inteira primeiro, aí depois eu volto essa aula inteira e vou assistindo e executando o passo a passo do que está sendo feito naquela aula, entende? Mas, Aí eu consigo absorver melhor, assim, saca? É o método que eu meio que desenvolvi. cara, isso é bom. Isso é bom. Vê alguém fazendo, depois vai lá, replica. E, Uhum, cara, dessa forma o conteúdo realmente dá uma sentada. E aí, o Juliano, o que eu queria trazer para você, cara? É importante a gente poder pensar, cara, num planejamento aí para em quanto tempo você começa a se sentir confiante para poder se aplicar nas vagas, entendeu? uhum, entendi. Então, cara, eu acredito que se você tiver conseguindo desses 90 projetos práticos executar 30, 1/3 do material que você adquiriu, eu acredito que você já vai estar bem confiante para poder se aplicar em algumas vagas, tá? Eu Tá acredito. certo. Então, 30 projetos práticos, assim, atividades que eu estou vendo que nas vagas tem.
Por exemplo, uma atividade muito comum até para DBAs, para quem trabalha com banco de dados, fazer um data pump, por exemplo. Pegar um esquema do Oracle e mover de um lado para o outro. Copiar uma tabela, criar um índice. Quando você começar a ter esses dia a dia, cara, com certeza você vai conseguir, cara, já a despontar, ter um nível de evolução aí muito grande. E, cara, a primeira vaga é o seguinte, depende muito mais de você do que das empresas te procurarem. Então é importante ter um LinkedIn bom, vá lá no acelerador de carreira, vê direitinho o que está sendo falado ali, tá? Sim. Acho que ali tem um material muito rico, onde você consegue ver o que você pode melhorar, ver o que você realmente consegue aprofundar ali, tá? De ter uma boa headline, de ter uma boa descrição, de pegar as atividades que você sabe fazer em banco de dados e começar a colocar na descrição do seu currículo, do seu LinkedIn. Querendo ou não, o LinkedIn, cara, é um currículo aberto que você tem numa rede social, né? Com certeza. Então, ali você consegue falar exatamente o que você está estudando, coloca uns posts lá, cara, do que você está sabendo fazer, da tela preta, de atividades que você sabe fazer. Por quê? Seu ciclo de profissional, cara, começa a aumentar. As pessoas começam a ver, cara, o quanto que você sabe, o quanto que você está aprendendo, o quanto que você está fazendo. Então, número de posts, interações, experiência profissional, saber se descrever muito bem, colocar lá os certificados da WOCM, cara, do workshop de administração e de SQL, coloca lá assim que você concluir um certificado. Cara, tudo isso vai ganhar um peso muito grande quando você estiver se aplicando para algumas vagas. Pode ter certeza. Tá? E, cara, dica de primeira vaga, tá? Um projeto por dia, uma atividade prática por dia, e comece a se aplicar algumas vagas por dia ali também. Daqui a pouco você vai começar a se sentir confiante. Nesse time, cara, nesse ritmo, você já começa a participar de alguns processos seletivos. Tá? Certo. Nesse time, você já começa a ser chamado para uma entrevista. E uma coisa legal que eu quero compartilhar contigo, cara, você aprende muito dentro de uma entrevista, tá? Às vezes as pessoas ficam com medo de se aplicar nas entrevistas. Ah, mas será que eu tô pronto para uma entrevista? Cara, você entrou para conhecer a empresa e para a empresa te conhecer. Tudo bem, se você puder pesquisar um pouquinho antes sobre a empresa da entrevista, já que você se candidatou na vaga, é legal. Mas você entender dentro da entrevista como que eles trabalham, o que eles fazem lá dentro, você conhecer como que é o dia a dia deles, quais são as linguagens que eles estão utilizando, quais são os bancos de dados que eles utilizam. Cara, e aí você vai ver o quanto que você vai aprender participando de entrevistas, cara. Isso é muito interessante, tá? Eu ouvi de um amigo meu uma vez que ele é analista de dados hoje em dia. Aí ele falou para mim, cara, você não faz entrevista para passar, você faz entrevista até passar, saca? Você vai aprendendo e se modificando e segue o barco, cara. Você não vai desistir disso, saca? Um momento alguém vai te contratar pelo que você é, saca? Muito bom. Também não se candidata para vaga de sênior logo de cara, porque esse não é o degrau, saca? Não é a escada. Você tem não que tem fórmula mágica, né? Você não pode pular etapa. O imediatismo é uma doença, cara. Sabe? Verdade, verdade. E, cara, eu vi uma notícia recentemente que 69% dos estudantes desistem da faculdade de tecnologia. Cara, isso que a gente está falando aqui sobre persistir, sobre insistir, sobre fazer até dar certo, cara, é exatamente essa mentalidade, cara, que faz com que a gente tenha resultado na área de tecnologia. Sim. Às vezes, isso é dentro de procurando uma vaga, às vezes dentro de um projeto, às vezes é com uma certificação que a gente não passa de primeira, não passa de segunda, passa na terceira, na quarta tentativa. Cara, isso que vai te levar a entrar na área de tecnologia, ter excelentes salários, a resiliência, cara. E chegar a ter até salários acima de 10 mil reais aí nos próximos anos. Isso é possível. Como? Cara, insistindo, persistindo. Realmente tendo uma rota clara de onde você quer chegar. Em cima disso, cara, da gente realmente conseguir ter uma evolução profissional. Da gente realmente conseguir, cara, crescimento profissional. Então, cara, essa é uma característica desde agora do início, é uma característica importante que você tem, e legal você já começar a entrar nesse jogo sabendo que é dessa forma. Cara, é assim que a gente cresce. Então, essa mentalidade, cara, dos profissionais de tecnologia que eu vejo que mais tiveram sucesso depois de 10, 15 anos de carreira. Os caras chegam no topo, exatamente com essa característica, meu irmão, e vamos para cima.
Valeu, Guilherme. Juliano, alguma dúvida aí, meu irmão, com relação ao curso, ao programa? Tá travado em alguma aula? Me diz aí, cara. Não, até agora eu tô conseguindo evoluir tranquilamente, progressivo. Eu queria tirar uma dúvida contigo referente a se é interessante dar uma estudada na documentação do próprio site da Oracle também, em questão teórica, né, no caso, não em questão prática. Questão prática eu tenho pra caramba no Bootcamp. Eu queria saber sobre a questão teórica e quanto tempo mais ou menos, em estimativa, eu conseguiria fazer a primeira prova da OCP, né? Que legal, que legal. Vamos lá. Excelentes perguntas. A primeira foi com relação à documentação. Documentação. Você pode reparar que no final de cada aula a gente sempre bota os links da documentação no PDF. Sim, os PDFs. Cara, altamente recomendado. Uhum. Então, assim, eu costumo dizer que quando a pessoa quer estudar uma coisa se apoiando apenas em uma coisa, isso não é suficiente. Por exemplo, o cara estuda só a teoria. O cara quer só ver alguém fazendo na prática. O cara quer só estudar com o simulado. O cara quer só ler a documentação. Cara, isso não é legal. Agora, se você tem uma metodologia onde você tem os pilares, cara, isso complementa demais. Você vê alguém fazendo, depois você viu a parte dos slides, depois você viu a documentação, depois você viu um simulado, aí que começa a destravar. Então, é altamente recomendado sim, tá? Então, coloca isso no roteiro, assiste a aula, faz a aula, revisa a aula com a documentação. Se você fizer isso, vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom. Essa é a primeira questão. Sobre a prova da OCP, cara, eu tenho alunos e mentorados, cara, que fazem em um mês. Mas eu não quero trazer essa expectativa para você que está começando agora, que não tem experiência e tal. Sim. São pessoas que já estão dentro do mercado, que mesmo não trabalhando com Oracle, mas que, cara, já tem um ritmo ali. Uma bagagem bacana de banco de dados. Já tem uma bagagem de tecnologia em si. Uhum. Às vezes até tem um foco maior em Postgre, em outros bancos de dados. E aí, quando vão para o Oracle, já sabe como que é o ritmo de estudo, já sabe como funciona um banco de dados relacional e é mais rápido, tá? Para quem já está em tecnologia, cara, já tem uma boa base de banco, cara, um mês consegue tirar uma prova do OCP, a primeira prova 082. Para você, cara, eu recomendo um estudo de 3 meses, tá? Onde você vai pegar aí uma aula por dia durante 90 dias, são 90 projetos práticos, você já se prepara para a prova 082, tá? Então, é um ritmo legal para quem está do zero, se dedicando todos os dias com consistência, perguntando. E eu te falo, cara, os caras que são aprovados são os que mais perguntam. Certo. Cara, pode puxar o Edson, coloca lá na comunidade, que, cara, quem mais pergunta é que mais aprende. Pode ter certeza, tá? Então, assim, dá. Nesses 3 meses aí dá. Eu te falo que 3 meses, cara, é um tempo legal para você estudar todo o material e já conseguir uma primeira oportunidade. Boto fé. Eu tô imaginando que tem uma estimativa baseada em tempo e eu acho que eu vou ter uma carga bacana de conhecimento lá para a área de maio, assim, mais ou menos. Massa. Final de maio. Cara, vamos manter esse foco, com certeza cai dentro do cronograma. O Paulo Paes, grande Paulinho, está aqui no LinkedIn. Ó, realmente, laboratório e mão na massa são essenciais para aprender. Para uma certificação é essencial a repetição dos comandos, aplica os conceitos, etc. Os conceitos do Guilherme são corretíssimos. Grande Paulinho, grande abraço, meu irmão, grande parceiro nosso aí, que deixou um comentário aí a sua contribuição aqui pelo LinkedIn. E show de bola, Juliano. Mais alguma dúvida aí, meu irmão? Não, tô tranquilo, eu vou voltar para cima, né? Cara, é isso, vamos acelerar. Conta comigo, cara. Todas as semanas tem aulas ao vivo, por exemplo, hoje vai ter uma aula ao vivo que a gente colocou lá na nossa comunidade, no grupo de alunos, tá? Então hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho mais avançada, talvez essa aula não seja interessante para você, mas caso você esteja no nível mais iniciante, cara, foca ali na sequência das aulas do módulo 1. Cara, qualquer dúvida, levanta a mão, que nosso equipe vai estar disponível para poder te ajudar. Beleza, meu irmão? Conta comigo aí, viu? Prazer falar contigo. Obrigado, Guilherme. Grande abraço, valeu, tchau, tchau. Falou, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais um podcast de carreira e tecnologia com o Juliano, cara aí que tá no início, tá aí focado, dedicado, mas a mentalidade está correta. Você vê que está com a mentalidade bem alinhada sobre como que você consegue uma vaga, como que você consegue atingir seus objetivos aí na área de tecnologia, beleza? Tá gostando aqui dos nossos vídeos? Se inscreva no nosso canal, habilite notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso.
Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima. Valeu!